Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do jornal Mariara Me Contou. Nessa edição, vamos falar de um projeto muito legal que está acontecendo aqui no Instituto Federal. E quem vai falar com a gente é o Akira e a Giovana. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Espero que seja legal a conversa. Oi. Que projeto é esse, gente? Queremos conhecer um pouco mais sobre. Então, esse projeto, ele chama Número Sociológico, Interações Audiovisuais para Aprendizagem em Sociologia. É um projeto que a gente elabora uma questão cuja resposta é um número. Essa questão tem a ver sempre com um problema, uma questão social, um fenômeno social. Então a gente se reúne, pensa um tema e elabora uma questão cuja resposta é um número. Então, por exemplo, a gente pensa lá a questão do analfabetismo. A gente vai atrás sempre de uma fonte segura, algum relatório produzido por um instituto de pesquisa ou por um órgão oficial que tem essa informação, e a gente elabora uma questão para as pessoas responderem. Então, por exemplo, no caso do analfabetismo, poderia ser só um exemplo, né? Quantos por cento de pessoas analfabetas ainda existem no Brasil hoje? Então, a gente elabora essa questão e divulga ela em forma de enquete no Instagram, com alternativas. Então, as pessoas interagem, podem tentar acertar a resposta. Isso a gente tem feito toda terça-feira. A gente lança a pergunta. Essa pergunta em forma de enquete fica no ar 24 horas no Instagram, né? E aí na quarta-feira a gente faz um outro post com a resposta e com outras informações sobre o tema. Então a ideia é que as pessoas de diferentes lugares consigam interagir sobre uma questão social, refletir sobre um tema da nossa realidade social, e com isso, gerar um conjunto de informações, um conjunto de reflexões para os diferentes públicos que acessam o nosso Instagram. Conta pra gente como que funciona esse projeto. Bom, esse projeto, ele tem uma história já assim, né? Ele começou, na verdade ele é um desdobramento de uma atividade que eu faço em sala de aula, vai fazer 5 anos, começou em 2019. É uma atividade que eu me inspirei assim num quadro, não sei se vocês conhecem, algumas pessoas vão conhecer, é um podcast que chama Folha de Teresina. Esse podcast tem um quadro que chama Número da Semana. Lá eles apresentam um número primeiro e depois apresentam o tema. Então eles falam assim, o número da semana é 20%. Aí depois ele fala o que significa esse 20%. Eu ouvi isso uma vez e resolvi levar para a sala de aula ao contrário. Eu levava um tema e pedia para os alunos tentarem responder qual era o número referente àquele tema. Isso começou lá em 2019, eu fiz isso sempre com os terceiros anos. E aí eu fui estruturando essa atividade. Na pandemia eu tive que adaptar, né, porque era remoto. E aí eu fui adaptando essa atividade, que eu chamo de número sociológico. E aí eu faço uma espécie de classificação, assim. Eu divido a turma em grupos. Toda semana ou a cada 15 dias, depende do ano, os grupos vão tentando acertar o número da semana, e ao final do ano tem uma classificação dos grupos que mais fizeram pontos. E aí, em cada bimestre, eu atribuo ponto extra para os grupos que mais fizeram pontos, e no final do ano eu faço um sorteio de brindes, assim, né? O grupo que foi campeão do ano, eu sorteio um livro e sorteio outros brindes, assim, para a turma. Então tem essa história, né? E esse ano eu transformei esse projeto, eu pensei em levar esse projeto, né, que era de sala de aula, para fora da sala de aula. Então eu elaborei um projeto de ensino para ter uma bolsista ou bolsista, né? Depois a gente vai falar sobre como a Giovana entrou, para me ajudar, né, para fazer uma monitoria. Então a ideia era levar essa atividade que era só de sala de aula para fora de sala de aula, através de uma proposta de, enfim, né, abarcar mais pessoas
e divulgar isso, divulgar esses números, né, para outros públicos. Então é assim que ele começou, ele tem essa trajetória, eu transformei num projeto de ensino, que deu um edital no campus, e aí ele foi aprovado e está em andamento desde fevereiro. Abril? Ah, não, é verdade, começou em abril, né? Eu comecei em fevereiro. Muito legal. Mas quem pode participar? São todos os alunos? São todas as pessoas? Ou são só quem é do campo? Então, esse projeto, hoje, ele tem duas etapas, né, duas dimensões. Eu continuo fazendo ele em sala de aula, então na dimensão da sala de aula, é só os terceiros anos, eu aplico para os terceiros anos. Então a Giovana, é que agora a gente estava num período de greve e a gente não começou a ir em sala de aula, por isso que a gente está fazendo só na internet. Então ele tem essa primeira, essa etapa que é de sala de aula, então na sala de aula participam os terceiros anos. E a outra dimensão é a dimensão da internet. E aí, para a internet ele é aberto tanto para os estudantes das outras turmas do Instituto, quanto para qualquer pessoa de fora. Inclusive, a gente já deixa o convite para que outras escolas, outros professores que quiserem divulgar para as suas turmas, ele é aberto para todo mundo, não tem nenhum tipo de restrição. A única condição é seguir a página que ele é divulgado, que é a página do Laboratório de Humanos. Depois a gente deixa o link, acho que vocês podem publicar na matéria. E como que funciona a sua bolsa? A gente faz reuniões semanais, né, para decidir os temas e elaborar as perguntas para fazer o post. Enquanto está de greve, é só fazer o post, mas assim que... Não, a greve já vai voltar a fazer para a sala de aula agora também. Mas é isso, a gente faz as reuniões semanais, a gente conversa, discute, elabora os textos e faz a arte para postar. Como que vocês decidem quais serão as perguntas feitas? Então, essa é uma boa questão. Na verdade, assim, a gente tem um conjunto de documentos, de relatórios, assim, que a gente vai acumulando ao longo do... Assim, como eu faço essa atividade já há muito tempo, eu tenho uma pasta assim, com vários relatórios que eu geralmente uso para basear, para fazer as perguntas. Então a gente tem uma lista de relatórios, de documentos ou de sites, e aí a gente não tem uma definição prévia. Assim, a gente se reúne na segunda-feira, geralmente é às segundas, né? E pensa na hora um tema. A gente tem dado prioridade assim, para temas que não foram feitos ainda, ou temas que estão sendo discutidos recentemente, temas que a gente entende que vai ter maior adesão. Então, assim, a gente conversa e tenta escolher um tema ali na hora, na segunda-feira. Assim, como os temas são muitos, né? Assim, sobra tema, então a gente tenta só não repetir e ser o mais assim, interessante possível para o público que a gente busca. É difícil fazer post informacional, assim, para postar no Instagram de uma maneira que chame mais atenção, então tem que ser uma busca bastante. Essa é uma coisa interessante assim, da adaptação que a gente teve que fazer, né? Porque para fazer perguntas em sala de aula, eu conseguia elaborar a questão de forma mais completa, assim, dar mais informações. Só que para a internet, se a gente colocasse mais informações na pergunta, o post fica muito longo às vezes, fica ruim de ler, a letra fica pequena. Então a gente tem que fazer essa adaptação estética assim, para a questão ser simples e compreensível ao mesmo tempo, que é um desafio, assim, porque às vezes você simplifica demais e ela perde um pouco de sentido. Então a gente tem que ficar ajustando o formato da questão assim, para ser compreensível e não ser longa, né? Como está sendo a recepção desse projeto pelas turmas do Instituto? Então, o projeto é novo, né? Assim, agora ele está com um mês e pouquinho de andamento. Nas atividades em sala de aula, eu sempre teve uma boa recepção. As turmas sempre gostaram de fazer essa atividade, ela gera uma competição entre as turmas, o que, assim, tem o seu lado problemático, mas o pessoal gosta, né, da competição, assim, então isso gera uma interação, gera um engajamento,
e gera, assim, eu atinjo o objetivo da atividade com isso, que é as pessoas terem acesso, né, às informações, que é o principal. Assim, né? O principal objetivo dessa atividade, do projeto, é a divulgação de informações, fazer as pessoas pensarem sobre o problema, enfim. E aí, em sala de aula, o projeto sempre foi bem recebido, a atividade, né? Agora, na internet, a gente está começando ainda, assim, eu tenho recebido alguns retornos, assim, de pessoas de outros lugares, dizendo que o projeto é muito legal, alguns retornos positivos, assim. Na página, quando a gente vai ver as visualizações lá, assim, né, de quem acessou, tem tido acesso de pessoas que são de fora, porque a gente não conhece, né, são pessoas que têm acessado de outros lugares, só que a gente não sabe exatamente de onde são, né, porque como é aberto, a gente só sabe que tem tido acesso e engajamento de outras pessoas, assim, a gente não sabe, assim, se de onde elas são, a gente sabe que está atingindo um público externo, assim, que é um dos objetivos do projeto também. Eu acredito que para o início assim, do projeto nas redes sociais está indo de uma forma bem positiva. As divulgações estão acontecendo, o pessoal está interagindo legal. Conta um pouquinho pra gente como funciona essa bolsa. Então, assim, ó, essa bolsa, ela é uma bolsa de ensino, é uma bolsa que a gente chama de ações de ensino, né? Só que ela tem uma característica que eu acho interessante, que ela consegue congregar, conjugar tanto elementos da pesquisa, né, que a gente tem que fazer as pesquisas para pensar a questão, tem essa dimensão do ensino, porque é uma atividade que tem a parte da sala de aula, então é uma atividade que ajuda tanto a bolsista, que é a Giovana, a refletir sobre essas questões, mas também as turmas, né? E ela tem também essa dimensão da extensão, que é levar a atividade aqui do Instituto para fora daqui, né, para outras escolas, para outros públicos. E aí o formato desse projeto, ele tem sido construído, na verdade, ao longo desse... Como ele é novo, né, é uma primeira vez que ele está acontecendo, a gente está construindo. Então a gente faz reuniões semanais, eu tento sempre fazer com as outras bolsas, assim, com os outros projetos que eu tento sempre fazer atividades conjuntas, assim, eu não gosto muito de jogar tudo para o bolsista fazer, então a gente tenta fazer, uma parte é sempre colaborativa, e tem uma outra parte que a Giovana faz sozinha, então ela vai explicar o que a gente faz junto e o que ela faz sozinha. Tá. Juntos a gente faz semanalmente a reunião e ele escolhe o tema, elabora a questão que vai para as enquetes e para a sala de aula, junto com as informações adicionais, o textinho que a gente escreve para ajudar na resposta. E a gente elabora também a resposta que vai ser postada e a resposta que é entregue na sala de aula também, que tem a pergunta e depois a resposta. E aí, sozinha, eu faço as artes, né? Eu edito no Canva, que é um aplicativo que a gente usa para fazer os posts. E aí eu faço as artes. Depois de toda a reunião tem um diário de bordo, né? Que eu escrevo sobre o que a gente falou na reunião, o que a gente fez, que é para ajudar no relatório, que a bolsa de ensino tem um relatório mensal, que a gente tem que mandar todo final de mês. E é basicamente isso. Aí dentro da sala de aula, como ainda não começou as atividades funcionar dentro da sala de aula, ainda não tenho uma dimensão de como vai ser, mas o esperado é que na minha sala, que eu estou no terceiro ano, eu ajude ele a entregar a tarefa, a passar, né, a dinâmica, e não participe da dinâmica mais. E é a Giovana que faz as postagens também no Instagram, né? A publicação sempre ela que faz, então essa parte ela faz tanto a parte da produção ali das artes e das postagens, né? Tanto nos stories quanto no feed lá do Instagram. Conta um pouco pra gente sobre sua afinidade com a sociologia e seu interesse com a bolsa. Tá, a minha afinidade com a sociologia é uma coisa bem ampla, assim, pra mim, bem complexa. Eu sempre gostei muito da área de humanas, desde pequena, e então, assim, desde o ensino fundamental, na escola onde eu estudava, não tinha sociologia, não tinha filosofia, enfim. Mas eu gostava muito de estudar em casa, então lá em casa eu ficava pesquisando várias coisas sobre esses assuntos. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, muito
de observadora. Então, eu sempre tive muito interesse nessa área. Quando eu cheguei aqui no IF foi muito melhor, porque eu tinha medo de não ter o que eu esperava, de não ser o que eu esperava, né? Porque eu nunca tinha tido uma aula de sociologia ou de alguma coisa do tipo, mas foi melhor do que eu esperava. Eu gosto muito das aulas que a gente teve desde o início aqui. O IF sempre foi muito positivo por isso, por você poder ter um espaço assim para ter uma dimensão maior do que eu já gostava, do que eu já sabia. Desde o primeiro ano, eu sempre fiz bolsa, né? Eu sempre tive bolsa. E sempre foram nessas áreas. Mas eu nunca tinha tido uma oportunidade de fazer a bolsa na área de sociologia, que é a que eu mais queria. Mas aí, no começo desse ano, abriu o edital, né? Para bolsa de sociologia. E eu me interessei muito por esses fatores que eu citei primeiro. E eu entrei lá e fiz. E o processo foi difícil? Não, foi dinâmico, foi bem legal o processo, não foi difícil não. Foi um formulário, né? E aí a gente fez uma artezinha lá sobre o tema. É o que eu lembro. E eu achei o processo seletivo bem legal, bem dinâmico. Eu achei que não ia passar porque eu fiz meio em cima da hora, mas... Akira, como foi o processo de seleção? Então, o processo de seleção de bolsas, para mim, é sempre difícil, assim, porque eu tenho muita dificuldade de escolher quem que vai ser o bolsista. Então, eu terceirizo essa dificuldade. O que eu faço sempre, assim, nas minhas bolsas, é pedir ajuda para pessoas que são da área, mas que são de fora, que não conhecem os estudantes, porque aí a avaliação é um pouco mais imparcial, né? Eu participo também, então o que eu faço geralmente é pensar um processo seletivo que tem a ver com a bolsa. Então, por exemplo, em outras bolsas de projetos de pesquisa que tem a ver com música, eu faço no processo seletivo uma atividade que a pessoa consiga mostrar ali um pouco do que eu vou precisar no projeto, né? Então, no caso da música, eu coloco lá uma música para os candidatos, para as candidatas fazerem uma análise. Nesse caso, eu fiz parecido, assim, eu pedi para as pessoas participantes ali do processo fazerem uma arte, que é o que demandaria do projeto, né? E aí tem também um questionário ali para eles preencherem com algumas questões, e aí eu mando esse material para 2 pessoas que são colegas meus, assim, da área de sociologia, né, que são professores de outros lugares, assim, para eles avaliarem e darem uma nota, e eu dou também a minha nota. Então são três notas, são 2 de fora, aí eu tiro a média e faço a seleção pela nota mais alta, assim, com essa participação de pessoas que não conhecem, porque para a gente que conhece as pessoas é muito difícil, né? Assim, é muito difícil você eliminar totalmente o viés e ser absolutamente imparcial. Eu, pelo menos, acho muito difícil isso. Então, eu tento sempre fazer esse modelo de seleção para tentar ser mais justo, assim, porque tem bastante gente querendo a bolsa e eu tento proporcionar a mesma oportunidade para todo mundo que está participando do processo. Para você, Giovana, como foi participar do processo? Eu fiquei nervosa porque, assim, a primeira etapa do processo a gente teve que, na nossa linha, que ele foi passar as instruções de como ia funcionar, né? E eu olhei assim, tinha tanta gente, falei, meu Deus, muita gente mesmo. Mas aí passou as instruções e era um formulário, né? Era tudo via formulário, né? Aí eu acho que foi tranquilo, assim, eu escrevi, fiz a arte que tinha que fazer lá no post, enviei e esperei, né? E vocês têm alguma estratégia para que alcance mais pessoas? Então, a gente está agora nessa fase, né? De divulgar bastante o projeto. De divulgar e de... fazer a divulgação. E a minha ideia, assim, é que esse projeto alcance outras escolas, principalmente, né? Porque como ele é voltado para estudantes, principalmente, mas não só, tem tido participação de pessoas dos mais diferentes perfis, assim.
Mas a nossa ideia é que esse projeto alcance mais estudantes, principalmente porque um dos propósitos, quando eu pensei essa atividade e depois o projeto, um dos objetivos é fazer com que as pessoas tenham uma noção um pouco mais precisa da realidade que a gente vive, né? Por isso que a gente usa estatística, usa dados assim, de fontes que são seguras, porque às vezes a gente tem uma noção da nossa realidade, mas a gente não tem muita dimensão. Porque, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país violento, né? Mas a gente não sabe exatamente quão violento ele é às vezes. Ou seja, a gente sabe que tem violência, mas a gente não sabe, por exemplo, se essa violência atinge igualmente os mesmos grupos, os diferentes grupos sociais. Então a ideia é que as pessoas tenham uma noção um pouco mais precisa assim, da realidade que a gente vive. E isso eu pensei também, eu aplico para os terceiros anos, principalmente em sala de aula, com o intuito de aumentar um pouco o repertório de informações para estudantes que estão às vésperas de fazer vestibular, Enem, né, ou mesmo para fazer redações, assim, que você, lógico, nem todo mundo vai lembrar do dado especificamente, mas você conhece melhor a realidade social, você tem um pouco mais de noção sobre isso. Então a ideia é que esse projeto chegue para mais estudantes, assim. Então o convite é para que professores de outras escolas divulguem esse projeto. Eu tenho feito isso, assim, colegas, né, da minha área que são professores em outros lugares, eu tenho mandado assim, o link, divulga aí para os seus alunos, quem quiser participar e tal. Então a gente está nesse momento de fazer esse tipo de divulgação, assim. Inclusive acho que essa entrevista é legal por causa disso também, né? A gente possivelmente consegue alcançar outros professores de outras escolas para ir expandindo cada vez mais o alcance assim, do projeto. E outra estratégia que a gente está pensando em usar é publicar um vídeo no site do IFSP, no quadro do Meu Campus Tem, explicando sobre o projeto, né, contando e divulgando mais para alcançar outros campos do IF. Muito obrigado, Akira e Giovanni, por terem participado desse podcast. Esse Instagram que está aparecendo aqui embaixo é onde vocês podem encontrar o projeto. E todos vocês estão convidados para participar. Tchau, gente. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.